Olá, graça e paz! Hoje vamos conhecer duas das profecias mais enigmáticas da Bíblia. A profecia das 70 semanas e a profecia do Vale dos Ossos Secos. Deixe seu like, compartilhe e faça um comentário sobre o tema. Que Deus te abençoe! O anjo Gabriel foi enviado para esclarecer a Daniel o que estava por vir para seu povo e sua cidade. Gabriel revela que um período de 70 semanas foi determinado para o povo de Israel e para a cidade santa, Jerusalém, para completar a transgressão, fazer expiação pelos pecados, trazer justiça eterna, selar visões e profecias, e ungir o Santo dos Santos. Essas semanas não são semanas literais de 7 dias, mas sim um período simbólico de tempo. Na interpretação tradicional, cada semana representa 7 anos, totalizando 490 anos. A profecia começa com a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. A contagem das semanas começa a partir desse ponto. Durante as primeiras 69 semanas, ou 483 anos, diversas interpretações colocam o início dessa contagem na ordem de reconstrução de Jerusalém por Artaxerxes ou no decreto de Ciro, o Grande. Ao final dessas 69 semanas, chega o Messias, Jesus Cristo, como cumprimento da profecia. Ele é cortado, uma referência à sua morte na cruz, que marca o fim do sacrifício e da oferta. Após a 69ª semana, há uma lacuna, um período de tempo não especificado, que é frequentemente interpretado como a Era da Igreja, o período entre a ascensão de Cristo e sua segunda vinda. A 70ª semana, a última, ainda está por vir. Ela é frequentemente associada com o tempo do fim, um período de tribulação e julgamento, no qual Deus cumprirá completamente suas promessas e estabelecerá seu reino na terra. A profecia das 70 semanas de Daniel é uma das mais detalhadas e significativas profecias do Antigo Testamento, oferecendo uma visão notável do plano de Deus para a redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Sua interpretação continua a ser objeto de estudo e debate entre teólogos e estudiosos até os dias de hoje. Mas afinal, o que significam as 70 semanas? Ninguém sabe com certeza qual é a interpretação correta dessa profecia. A palavra hebraica traduzida como semana significa 7 no sentido de 7 períodos de tempo, que podem ser dias, meses ou até anos. Por isso, algumas pessoas pensam que as 70 semanas são 70 vezes 7 anos, somando um total de 490 anos. Por outro lado, as 70 semanas poderão ter um significado completamente diferente. Deus tem um conceito de tempo diferente do nosso, como podemos ler em 2 Pedro 3 versículo 8. Existem muitos cálculos diferentes para explicar as 70 semanas, mas todos usam muita especulação e nenhum pode ser confirmado. De acordo com a informação que temos, podemos dividir a profecia em 3 partes. Profecias cumpridas. Jerusalém foi reconstruída quando os israelitas voltaram do exílio. Jesus, o Messias, veio e foi morto. Jerusalém foi destruída novamente em 70 depois de Cristo. Profecias que não sabemos se foram cumpridas. Não sabemos quem é o governante que virá, nem se já fez ou não uma aliança com Israel, nem o que é o sacrilégio terrível. Profecias ainda por cumprir. O pecado ainda não acabou. A justiça ainda não foi estabelecida em toda parte e nem toda visão e profecia foram cumpridas. Podemos não entender completamente a profecia das 70 semanas, mas podemos ver que Deus está agindo. As partes já cumpridas da profecia nos dão esperança, porque confirmam que Deus vai acabar com o pecado e estabelecer justiça. Tal como prometido, Jesus veio e ele vai acabar seu trabalho de restauração. Como podemos ler em 2 Pedro 3 do 14 ao 15, profecia ao Vale dos Ossos que se encontra em Ezequiel 37 do versículo 1 ao 14 e diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles,
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos entender o contexto da época em que a profecia aconteceu. A visão do Vale dos Ossos Secos ocorreu durante o exílio do povo judeu na Babilônia, no século VI a.C. O reino de Judá havia sido destruído, e o povo levado cativo. A profecia de Ezequiel foi um símbolo de esperança para o futuro. Ezequiel foi levado a um vale cheio de ossos secos. Deus ordenou que ele profetizasse sobre os ossos, e eles se juntaram, e se tornaram um exército vivo. Os ossos secos poderiam representar o povo de Israel, que estava espiritualmente morto e disperso. A profecia, nesse caso, simbolizaria a restauração de Israel e sua volta à terra prometida. A ressurreição dos ossos também pode ser interpretada como uma prefiguração da ressurreição final dos mortos. A profecia usa linguagem simbólica e vívida. O número 37 é significativo, pois pode representar a perfeição da restauração. A profecia é um exemplo da soberania de Deus sobre a vida e a morte. A profecia do Vale dos Ossos oferece esperança para aqueles que se sentem espiritualmente secos ou desanimados. É um lembrete de que Deus pode restaurar e reviver até mesmo as situações mais desesperadoras. A profecia também nos ensina sobre a importância da fé e da esperança em tempos de dificuldade. No entanto, a mensagem de Deus para Ezequiel é que ele traria vida de volta a esses ossos secos, reunindo-os e cobrindo-os com carne, ligando-os com tendões e, finalmente, os ressuscitando com o sopro do Espírito. Essa visão é frequentemente interpretada como uma promessa de restauração espiritual e renovação para Israel, mostrando que Deus tem o poder de trazer vida mesmo ao que parece estar completamente morto e sem esperança. Além disso, muitos teólogos veem essa visão como uma metáfora para a ressurreição dos mortos no juízo final. Essa história do Vale dos Ossos Secos é uma das muitas passagens na Bíblia que enfatiza a capacidade de Deus de trazer vida da morte e restaurar o que foi perdido. Deus cumpriu a promessa do Vale de Ossos Secos. Depois de 70 anos no exílio, os judeus tiveram permissão para voltar para casa. Eles reconstruíram Jerusalém e o templo e se voltaram de coração para Deus. Mas esse foi apenas o início da restauração. Alguns séculos mais tarde, Deus enviou Jesus.
Com sua morte e ressurreição, Jesus trouxe verdadeira restauração. Agora todos que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo. Pelo seu poder, Deus muda nossas vidas, que antes não tinham esperança, e nos dá vida nova. João 11 versículos 25 e 26. O Vale de Ossos Secos mostrou o que Deus podia fazer por Israel, e também o que Ele pode fazer em nossas vidas. Nada é impossível para Deus. E você o que acha? Deixe nos comentários. Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.